Bom dia a todas e aos poucos todos que estão aqui. Começa o dia de hoje, né, o evento da CONACAT, a Confederação Nacional de Atividades de Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E o evento aqui em Brasília, essa edição é o Mês das Mulheres, Enfrentamento das Desigualdades de Gênero no Serviço Público. É um evento muito importante, estamos divulgando bastante, estamos em rede na CONACAT, estamos no Canal 12, na TV Comunitária de Brasília, para mais de 1 milhão de pessoas na cidade toda. Estamos também no Instagram, Facebook e YouTube também da TV Comunitária de Brasília, espalhando aí para o Brasil inteiro. E, às vezes, vai estar entrando em rede também com a Com Brasil TV via satélite. E esse evento é muito importante porque, segundo a própria coordenadora dessa cartilha, Promoção da Equidade para o Gênero no Serviço Público, a convenção que o Brasil assinou já tem 40 anos, mas talvez seja possível esperar mais 88 anos, somente em 2112, que teremos a equidade de gênero tão sonhada no Brasil no Serviço Público brasileiro. E, para continuar os trabalhos dessa mesa, e compor a mesa, eu passo a palavra e chamo aqui o nosso presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior, para continuar os trabalhos e compor a mesa dessa. E nós teremos mais 3 mesas depois dessa, e lembrando que às 16 horas vem aqui buscar a sua cartilha, né? Tem toda aí a trajetória dessa luta pela igualdade de gênero no serviço público brasileiro. E aqui, no auditório Freitas Nobre, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Quem mora em Brasília, dá uma corridinha, passa por aqui, que às 16 horas tem esse lançamento. É contigo, então, presidente. Obrigado, Paulo. Obrigado a todas, obrigado a todos. Vou fazer muito rapidamente uma menção e dizer que, de fato, essa questão dos eventos híbridos, né, tem afastado o público, efetivamente. Tão importante presença de público, né, mas, por outro lado, sabemos que está aí, como o Paulo falou, bastante divulgado este evento, bastante ampla participação. Eu só quero, gente, mais uma vez fazer o que fiz ontem, que é cumprimentar a comissão que organizou este evento. Tá? Eu vou mencionar uma por uma, a Isabela Possetti Guimarães, da ANEINFRA, a Jussara, da Veiga, da diretora da Mulher, a Marilene Marçal, que é do Sinafresp, a Marta Maria dos Santos, da FENAPRF, Priscila Bianca, da APQC, a Rejane Soldani, da FENAGuardas, a Sara Basílio, do Sindiguardas, a Suzana Duval Moore, que é da FENAPEF e do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, e a Valeschi Rebouças, da ANEINFRA. E, com isso, eu quero registrar também a importante participação da Sônia Corcioli e da Beatriz Yuc nesses trabalhos. Teremos hoje, gente, mesas da maior importância, mesas que vão com certeza, trazer mensagens da maior importância mesmo para essa questão da mulher, da presença da mulher, especificamente no serviço público. Lembrando, a CONACAT efetivamente tem dado passos objetivos nesse sentido, como, por exemplo, fez a alteração estatutária que determinou a alternância, inclusive, no poder na direção da CONACAT. Paulo, eu vou pedir para você, então, fazer a apresentação da mesa e eu me retiro para acompanhar com toda a atenção o trabalho de hoje. Muito obrigado a todos.
Eu vou ficar. Ficar mais de lado, então, vou chamar para, em primeiro lugar, aqui a mediadora, que é a Jussara Veiga Antoniassi, por favor. Vem para ocupar o centro aqui da mesa, né? E essa mesa chama Painel Desafios para alcançar a equidade de gênero em cargos de liderança no serviço público. E eu chamo para compor a mesa também a Luana Faria, líder do Labora Gov, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Chamo também a Roberta Viegas, coordenadora geral do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, e Soraya Monteiro Brandão, da EPP-GG do MGI, que é o Ministério de Gestão, pós-graduada em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Obrigado aqui o microfone sem fio. Aí, composta a mesa, né, eu passo a palavra, então, para a moderadora, que é a Jussara Veiga. Bom dia a todos e todas aqui presentes e aos que nos assistem de forma virtual. Eu gostaria de dizer antes que esse tema, desafios para alcançar a equidade desse painel, né, desafios para alcançar a equidade de gênero em cargos de liderança no serviço público, ele é um tema assim, muito caro para nós, servidoras, mas não só servidoras, os servidores também, né? Não só para as mulheres, mas também para os homens servidores. Porque quando a gente tem uma diversidade maior em cargos de liderança, vocês tenham certeza que todo mundo ganha, né? Não só o órgão público, né? Mas também toda a sociedade. Inclusive, mais para frente, quando a gente for lançar a cartilha, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E algumas reportagens que eu me deparei que eu estudei um pouco sobre o tema, que falam justamente sobre a importância e como a mulher tem agregado de uma forma positiva, não só, principalmente, né, as matérias que eu vi, na iniciativa privada. As empresas estão, inclusive, foram feitas pesquisas sérias, depois eu apresento isso para vocês. As empresas, inclusive, têm um ganho financeiro quando fazem isso, né? Além de melhorar a imagem delas, né? Ganho financeiro por quê? Porque a mulher tem um outro viés, a mulher ela consegue agregar mais. Então, no serviço público isso não pode ser diferente. E mais para frente também vou comentar algumas experiências pessoais nesse sentido, que colaboram inclusive com essas pesquisas aí que eu mencionei e vou mencionar melhor mais tarde. Bom, gostaria de cumprimentar mais uma vez e agradecer a presença de vocês. Realmente eu me sinto muito honrada de estar aqui moderando esse painel com vocês, que tem uma história, cada uma delas tem uma história muito, muito interessante para o serviço público. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para a Roberta. Eu gostaria, Roberta, que você... Eu preparei algumas perguntas para elas. Que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho que você desenvolveu no Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. E como ele pode ou vem, esse trabalho, né, em prol da equidade de gênero dentro do serviço público. Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor? Claro. Bom dia a todas e todos. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, inclusive quem está assistindo a gente online. O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero do Ministério das Mulheres, apesar de o Ministério ser novíssimo, né, do ano passado, de janeiro do ano passado, o Observatório ele tem uma história. Ele foi criado em 2009 e funcionou mais ou menos até 2015, 2016, publicando um relatório anual
sobre dados socioeconômicos das mulheres no Brasil. Então, o observatório ele se dedica a coletar dados oficiais. E por que oficiais? Porque a gente precisa implicar o Estado na produção de dados com recorte de gênero e, sempre que possível, raça também. Eu acho que tudo que a gente falar de gênero aqui, a gente pode até, já abrindo, né, começar a pensar em raça também, pensando na diversidade. Então, a gente precisa implicar o Estado na produção desses dados para responsabilizá-lo pelo resultado das políticas que ele faz. Então, os dados, eles são cruciais em todo o ciclo da política pública, né? Qualquer gestor público, qualquer pessoa que trabalhe com política pública, sabe que sem dados a gente não faz nada. Assim. Desde o diagnóstico da política, desmontando estereótipos, inclusive, como, por exemplo, em relação à educação das mulheres, como em relação, por exemplo, no caso específico da violência, de que a violência entre mulheres brancas e negras é igual. A gente sabe que, pelos dados, que não é igual. Então, desde o diagnóstico, passando por desmontando os estereótipos, a própria montagem da política com base nesse diagnóstico, os dados permeiam absolutamente tudo. Até a avaliação da política, fechando o ciclo, a gente avalia a política também por meio dos dados. E responsabiliza o Estado. Né? Se melhorou, se não melhorou algum indicador, é por meio dos dados que a gente percebe se a política está dando certo ou não, se ela precisa ser reformulada ou não, se ela precisa ser... se precisa haver mais investimento dela ou menos investimento em algum ponto. Tudo isso é por meio dos dados. Então, são cruciais os dados. E o papel do observatório é isso, é coletar dados no governo federal. A gente tinha uma lacuna profunda, tanto na produção quanto na articulação entre os ministérios para a produção de dados de gênero. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez ano passado, quando o observatório foi reinstaurado, foi chamar todos os ministérios e conversar sobre produção de dados com recorte de gênero e raça. Chamamos para uma reunião, foi muito interessante ver a surpresa, inclusive, de alguns ministérios menos acostumados à produção de dados com recorte de gênero, tipo, mais ligados à área de infraestrutura, de economia, assim, mas a gente não tem esses dados, então vamos produzir. Vamos saber quantas mulheres são atingidas, por exemplo, pela política de luz para todos. Vamos saber quantas mulheres são atingidas pela política de transporte do Brasil, pelas políticas relativas à cidade. Toda essa parte de infraestrutura ela precisa investir na produção de dados com recorte de gênero, para a gente conhecer a situação das mulheres e poder incidir sobre isso. É uma questão de realmente transversalizar a política das mulheres. Eu até assisti um podcast há uns dias muito interessante sobre... ao invés de setorizar a política de gênero e raça, transversalizar. Então, colocar gênero e raça em tudo. E os dados são cruciais para isso. Como eu falei antes, né? Perfazendo o ciclo da política pública, a gente precisa dos dados para tudo. Acho que é isso, assim, que, em linhas gerais, a gente pode se aprofundar mais um pouco, se me deixar, eu vou falando. Obrigada. Não, com certeza, eu gostaria que você se aprofundasse, sim, inclusive até já anotei aqui algumas perguntas. Agora, a Luana, ela fez uma observação aqui, então eu vou voltar um pouquinho, e realmente a gente está falando de inclusão. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma descrição minha, antes da gente continuar. Tá? Eu me chamo Jussara, sou servidora pública municipal, auditora fiscal. Estou vestindo uma camisa azul, uma calça branca e sou branca. Eu gostaria que vocês também fizessem isso, por favor, porque a gente fala de diversidade, de inclusão, a gente tem que dar o exemplo, né? Perfeito, perfeito. Retomando, né? Eu sou Roberta Viegas, eu uso cabelo preto, tenho cabelo preto curto para o lado direito. Sou uma mulher branca e estou vestindo uma blusa vermelha. Agora eu vou passar a palavra até mesmo para fazer a sua descrição. Soraya, por favor. Alô? Eu? Bom dia a todos e todas. Eu sou Soraya Brandão, coordenadora geral de capacitação de altos executivos na ENAP. Sou uma mulher parda, com cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo um vestido verde claro e uso óculos. E tenho um tamanho, sou baixinha, por volta de 1,55 m, e que estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje.
Agora eu vou passar para a Luana. Bom dia, eu sou Luana, sou servidora pública federal do Poder Executivo Federal, lidero o Laboragov, que é um laboratório de inovação em governo dentro do Ministério da Gestão e da Inovação. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ruivo, ondulado, comprido, hoje está até arrumado, mas normalmente é bagunçado. Estou de macacão bege, de salto, que vocês não estão vendo, porque tem uma mesa à nossa frente de madeira, essa aqui é madeira de verdade. E atrás de mim tem um banner aqui com a descrição dos painéis que a gente vai ter hoje no evento. Eu tenho olhos castanhos, eu sou branca, acho que já falei isso, e eu falo sorrindo. Muito obrigada. Continuando aqui, eu queria fazer uma pergunta sobre o que você comentou, Roberta. Aonde a gente... Porque, assim, eu tentei fazer algumas consultas, né, até para fazer algumas pesquisas, para elaborar a cartilha, e de pesquisa mesmo, né? E eu tive um pouco de dificuldade. Eu acho que, assim, do governo federal eu consegui um pouco mais, mas, assim, das outras esferas eu tive muita dificuldade de dados. Os dados que vocês produzem, você podia falar para o pessoal que nos assiste aqui como consultar, né? Porque eu acho que é interessante isso. Claro, e é difícil mesmo. A gente tem uma produção de dados interessante na sociedade civil, até porque, como eu falei, houve uma lacuna muito grande, né? Desde 2015, mais ou menos, até agora. Não havia investimento público na produção de dados com recorte de gênero. Acho que dados em geral, mas, sobretudo, com recorte de gênero e raça, pior ainda. Então, obviamente, com a lacuna, outras entidades ocuparam um espaço super legítimo, mas, como eu falei, a gente acredita que o Estado produzir dados implica o Estado na melhoria desses dados, implica o Estado na melhoria da política que ele se dedica. Então, o Observatório lançou, em outubro do ano passado, um painel com alguns dados sobre educação, saúde, renda do IBGE. A gente recolhe dados mais robustos do IBGE, muitos dados, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Tem um pouco do MGI, mas o próprio MGI tem um observatório muito interessante de pessoal do serviço público, que é bem o tema que a gente está falando aqui. Do TSE, a gente tem dados também. Então, tem um painel, depois eu posso passar o endereço do painel do observatório, a gente vai ainda ampliar bastante. E, além disso, está para ser lançado o RASEAN, que é um relatório que o governo está obrigado por lei a publicar anualmente, chama Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. É uma lei de 2010, da deputada Luísa Erundina, que obriga o Estado brasileiro a publicar dados socioeconômicos sobre as mulheres do Brasil. Então, nessas diversas áreas que eu citei aqui, cultura, esporte, tem vários dados. Ele está para ser lançado, ele já foi completado, só precisa ser lançado. E ele tem já 7 edições. Houve também uma lacuna na publicação desse relatório nos anos anteriores, mas a gente está retomando com os anos que faltaram. Então, tudo isso vai estar disponível para vocês em breve. Tá. Depois você passa o interesse para a gente. Então. Passo sim. Obrigada. Agora eu queria passar a palavra aqui para a Soraya e perguntar para ela como o seu trabalho junto à ENAP tem contribuído para a maior equidade de gênero no serviço público. Bom, vou baixar aqui um pouquinho. Bom, a ENAP, ela já atua nessa pauta da equidade de gênero já há alguns anos, né? Os primeiros cursos exclusivos, por exemplo, para a formação de lideranças femininas, aconteceu em 2016, 2017, por aí. Então, essa é uma pauta que não vem de agora, né? A escola está sempre preocupada com essa posição. O ano de 2023 foi um ano de retomada dessas ações, então foram realizadas uma série de ações formativas com esse olhar, com esse objetivo de ampliar a diversidade, trazer de volta o debate sobre equidade, sobre diversidade. Por exemplo, nós realizamos em 2023 cursos exclusivos para a formação de mulheres para o exercício de liderança, para mulheres negras líderes, para negros, turmas exclusivas de liderança para negros também, né, questão racial. Desenvolvemos também algumas ações que a gente chama de letramento em diversidade para o nosso corpo docente, para as nossas professoras e professores.
Realizamos também palestras, oficinas, seminários. No ano passado, a ENAP sediou o encontro da Mulheres no Serviço Público. Então, foi um debate aprofundado, onde todas as servidoras públicas foram convidadas a dialogar e a fazer propostas de como ampliar e melhorar a equidade de gênero no serviço público. Na semana passada, nós lançamos a programação especial do mês de março, com foco em equidade de gênero e também no combate à desigualdade racial. Somente esse mês vão ser realizados quase 40 eventos com essa temática. A abertura do evento foi feita uma palestra com a Lívia Santana Vaz, sobre direito das mulheres no Brasil, então, fazendo todo um apanhado histórico de como que evoluiu lentamente, vamos dizer assim, o direito das mulheres aqui no nosso país. Também, na semana passada, nós realizamos a primeira turma exclusiva de formação de liderança para homens, com foco em diversidade, em inclusão, em equidade. Foram 42 altos executivos do governo federal participando. Tivemos a presença de secretários executivos, secretários e diretores do governo federal, com esse olhar para discutir como que os impactos do conceito de masculinidade, aonde nós fomos criados, eles impactam no nosso estilo de liderança e como que está na mão de todos nós, e principalmente daqueles que estão ocupando cargos de liderança, de fazer diferente, né? De dar o exemplo, de mudar alguns comportamentos. Então, foi um ambiente exclusivo para que eles tivessem um espaço seguro para discutir sobre as suas inseguranças, porque muitos erram sem saber que estão errando, vamos dizer assim, para os nossos desafios do momento. Então, ter um espaço onde eles pudessem discutir essas questões, identificar, ver exemplos mesmo de novas condutas, novos comportamentos, e como que isso pode se refletir no dia a dia. Né? Um comentário que do professor fez para a gente foi que eles falaram a própria nossa turma aqui de executivos que está fazendo esse curso, ela é pouca diversa. Fez ENAP, cobrou da ENAP que deveria ter mais diversidade na formação da turma. E aí a gente, no intervalo, passou lá para explicar para eles que em todos os cursos da ENAP, hoje, a gente já tem critérios de diversidade. Só que a gente não tem um número grande de homens negros, com transgêneros, cis e etc., ou que se assumem, né, o suficientemente para cadastrar, para a gente poder montar essa turma diversa. E aí a gente devolveu para eles, a responsabilidade também está em vocês, porque vocês é que são os responsáveis por selecionar as pessoas que vão ocupar os cargos de liderança. Então, na próxima vez que uma vaga surgir na sua equipe, pense na diversidade. Né? Pense, então, assim, não é a ENAP, é a nossa realidade, ela ainda é pouco diversa e depende de cada um de nós, né? Nós, mulheres, nós, homens, ao ocupar cargos de liderança, também pensar na diversidade dessa ocupação. Na próxima semana, nós vamos sediar na ENAP, um encontro latino-americano de mulheres no serviço público. Então, a gente vai reunir mulheres aí do Brasil inteiro e também da América Latina para discutir equidade de gênero. Nós lançamos, na semana passada, a chamada de artigos para a Revista do Serviço Público sobre mulheres na gestão pública, caminhos para a igualdade de gênero. Então, está aberto para a gente receber aí propostas de artigos sobre essa temática. São mais de 40, não vou falar de todos. Mas também, na semana passada, nós tivemos uma palestra sobre política nacional de cuidados na América Latina. Esse é um tema estruturante, se a gente quer ter diversidade e equidade de gênero. Precisamos pensar sobre políticas relativas ao cuidado. Quem cuida dos nossos filhos, dos parentes, dos idosos, enquanto estamos trabalhando. Né? Esse não pode ser um papel só da mulher. Então, toda a sociedade precisa se preocupar com isso e compartilhar dessa responsabilidade. Então, esse é um tema, inclusive, que a ENAP escolheu como tema chave para a Semana de Inovação de 2024, novas formas de cuidar. Então, a gente espera que, com esse movimento da própria Semana de Inovação,
nós passemos todo o ano estimulando e induzindo a discussão dentro do serviço público sobre novas formas, políticas públicas e inovação na área de cuidados, para que a gente possa desenvolver políticas realmente estruturantes que venham, sim, a levar, na consequência, a equidade de gênero. Também esse mês, só para falar um pouquinho da diversidade de programas que a ENAP desenvolve com essa pauta, a gente está realizando o primeiro curso de comunicação e negociação para prefeitas. Né? Historicamente, a ENAP só atende o governo federal, então estados e municípios eram um público pontual, vamos dizer assim, uma exceção, mas a partir de agora ele passa, sim, a ser um público oficial da escola. A gente está desenvolvendo formação, capacitação para estados e municípios, e vamos trabalhar agora, por exemplo, com esse público específico das prefeitas, né? Desenvolvendo, aperfeiçoando as competências dela de comunicação e negociação política, que são extremamente importantes para esse momento que a gente está vivendo aqui. A gente ainda tem uma baixa participação de mulheres na política, né? E estamos iniciando esse diálogo agora com a comunicação e negociação para prefeitos. Então, assim, a ENAP é um lugar para debate, para reflexão, para discussão, e a gente tem essa pauta da equidade de gênero para todos os públicos. Estamos fazendo um trabalho esse ano. Se no ano passado fizemos muitas turmas exclusivas para mulheres, para negros, para mulheres negras, esse ano o nosso principal objetivo é transversalizar toda essa discussão sobre temas de equidade de gênero, diversidade e raça em todas as nossas ofertas. Então, a gente não precisa mais necessariamente fazer um curso sobre diversidade, não. A diversidade ela tem que aparecer nos estudos de caso, nos exemplos, nas dinâmicas. Então, a gente está fazendo um trabalho agora de a diversificação do corpo docente, para que a gente também tenha mais representatividade no corpo docente, mais mulheres, mais negros e negras como professores. Nós também, na parte de cooperação internacional, estamos buscando também essa diversificação. Se durante muito tempo estivemos interagindo com o conhecimento produzido na Europa e nos Estados Unidos, a partir de agora a gente vai fortalecer também esse olhar de discussão na América Latina, África e Ásia, para que a gente também traga esse olhar de diversidade, como que esses temas da administração pública, da gestão, da inovação e também de diversidade têm sido trabalhados nos outros continentes para a gente trazer isso para a escola. Então, esse que é o papel principal da ENAP, é trazer fomentar o debate e trazer o que tem de mais novo, mais moderno, mais atual para essa discussão na formação das nossas lideranças e dos nossos servidores públicos. Obrigada, Soraya. Depois, eu fiquei com algumas dúvidas aqui, depois eu vou te perguntar. Mas antes, eu queria agora fazer uma pergunta para a Luana. Luana, você poderia comentar um pouco mais, um pouco sobre o seu trabalho, sobre o Labora, que você foi idealizadora, né? Aqui para a gente? Sim, mas primeiro, Mana e Mano, vocês ouviram que foram mais de 40 eventos da ENAP. Eu ouvi 40, falei, ela errou, gente, não é possível. 40 eventos só esse mês. Essa é a Soraya. Bom, no LaboraGov é um laboratório de inovação, como eu falei antes para vocês, né? A gente tem muito a pegada da transformação pela prática. Então, eu vou falar muito com vocês hoje, nessa manhã, sobre práticas, sobre o como. A gente precisa desromantizar a pauta de gênero para humanizar. Então, quando a gente fala números muito grandes, mudanças estruturais que são necessárias, né, a mudança ideal ela nos paralisa. Eu realmente me sinto paralisada quando eu vejo o problema gigantesco que a gente tem quando a gente fala de gênero no Brasil. Olha o tamanho desse país, né, dentro do Executivo Federal, dentro do serviço público. O que a gente pode fazer dentro da nossa área? O que você pode fazer no seu dia a dia? Qual atitude, que comportamento você pode transformar? Então, o LaboraGov, como laboratório de inovação, a gente tem o foco na prática, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, só contar um pouquinho da trajetória do LaboraGov,
porque tem a ver com essa pauta também. Eu sou servidora há mais de 10 anos e, quando eu entrei no serviço público, eu entrei bem sem nenhum romance, tá, gente? Eu estava bem... Estava recém-separada, com um monte de problema para resolver e boleto para pagar. Eu não queria ser servidora pública, apesar de que toda a minha família, meus pais são servidores e meus 2 irmãos também, uma família de servidores públicos. Eu não queria ser servidora, eu queria ser empreendedora, mas eu tinha acabado de falir a segunda empresa. Foi o jeito, foi estudar para ser concurso. Foi o jeito, entendeu? E passei no concurso sem muito ânimo. Quando eu vi meu nome lá, minha felicidade era pelo menos ter um dinheirinho ali no final do mês. Era essa a minha alegria, não era servir ao público, né? Mas comecei a trabalhar no serviço público e aí sim me apaixonei pelo serviço público. Aí sim eu entendi o que é o serviço público na prática. Ó, a Siri, gente, a Siri está achando que no celular aqui do lado. Me apaixonei pelo serviço público até porque fui trabalhar com saúde indígena e o contato direto com a população indígena, porque o Ministério da Saúde, onde eu trabalhava, na CESAI, é a única secretaria que os povos indígenas, né, que vivem nas comunidades indígenas, eles são os únicos atendidos diretamente pela União. Então, a gente tinha contato direto com o usuário do serviço público. Isso foi fundamental para que eu entendesse o serviço público e realmente me tornasse uma servidora pública de verdade, né? Isso foi muito rápido. Mas passei por muitas situações de assédio, muitas situações de machismo, muitas, que eu, inclusive, às vezes não percebia e não entendia como sendo situações de assédio nem de machismo, né? Tenho certeza, né? Tem um monte de gente balançando a cabeça. Já passamos por isso, né? Sem entender exatamente o que era isso. Na verdade, quando isso acontece, muitas vezes a gente entende que é uma situação que não deveria estar acontecendo, mas ficamos constrangidas, nós, sendo que o constrangimento é do outro, não é nosso, é do outro, e isso eu aprendi. E isso eu consigo hoje, com prática, devolver o constrangimento. Obrigada, Soraya. Devolvo o constrangimento, porque ele não é meu, e tem prática para isso. Tá? Muitas delas eu aprendi nesses cursos que a Soraya mencionou, que foram os primeiros cursos de liderança feminina na ENAP. Eu participei de alguns deles lá em 2014, ele com a professora Gisele Gislak. Tem que falar bem rápido sobre o nome dela, que é polonês. Então, eu errei certeza, mas é mais ou menos isso. E aí eu aprendi essas práticas, né? Tem a técnica do espelhamento e tal. Então, o LaboraGov, quando a gente fala de situações que a gente precisa resolver, né, no nosso dia a dia, a gente fala da prática e a gente fala do comportamento, como você lida com isso no seu dia a dia. Né? Posso dar alguns exemplos para vocês depois. E aí, quando eu comecei a trabalhar no serviço público, lá no Ministério da Saúde, enfrentando todos esses desafios que muitos de vocês também já enfrentaram, no meu dia a dia, eu comecei a ficar mais desestimulada, desmotivada, né? Querendo fazer diferente, mas sentindo que eu não conseguia, que eu era impedida, né? Muitas vezes de fazer um trabalho da forma que não eu achava que era interessante, mas que os dados mostravam, as evidências mostravam um caminho, mas a prática era outra. Principalmente por conta de modelos de liderança, né? De comando-controle de lideranças. Então, dali eu saí e fui trabalhar em outro ministério, à época, o Ministério da Economia, e cheguei lá com uma liderança feminina, que me selecionou para trabalhar no time dela. E isso fez toda a diferença. Ter uma líder mulher fez toda líder mulher humanizada, uma liderança humanizada, fez toda a diferença na minha carreira profissional. Então, depois eu fui até pesquisar, existem evidências que mostram que quando você tem uma líder feminina, você ascende mais rapidamente na sua carreira, como mulher, se você também é uma mulher. Tá? Então, hoje eu vejo que uma das minhas obrigações como uma liderança feminina é também abrir portas para outras mulheres. Nós que estamos aqui, mulheres que estão aqui, né, homens também com certeza, precisamos fazer isso na nossa prática. Eu gostei muito quando na abertura eu ouvi que hoje no regulamento existe
uma alternância obrigatória entre homens e mulheres em posição de liderança. Isso é fundamental para uma transformação prática mesmo, porque senão fica no discurso, né? Senão a gente não traz para a prática. O discurso é muito fácil. É muito fácil você falar que sim, a pauta de gênero é muito importante. Mas aqui a gente não tem esse problema, não. Aqui na nossa área não tem problema de assédio, não tem problema de discrepâncias de oportunidades relacionadas a gênero. Aqui não. O aqui não, ele é famoso, né? Aqui não acontece isso. Bom, dá uma averiguada aí. Faz uma pesquisa anônima que você vai ver se não acontece, né? Então, quando eu encontrei com essa liderança feminina que me abriu portas e me deu autonomia para trabalhar, autonomia é uma palavra-chave quando a gente está falando de gênero, né? Me deu mais autonomia para trabalhar com confiança e, principalmente, deixando de infantil... Porque a questão da autonomia tem muito a ver com a infantilização que eu me senti, a vida toda, eu me senti infantilizada como servidora pública. Pessoas me explicando exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, cada passo que eu tenho que dar, né? Isso, inclusive, impede muito a inovação, né? Se você não pode criar caminhos, você não consegue inovar. Se você não pode questionar, você não consegue inovar. Tá? Questionamento não é reclamação. Reclamação é passivo, né? Apontar o dedo. Questionamento é propositivo, né? Questionar é fundamental. Quando eu encontrei isso no trabalho, mais autonomia, aí sim eu consegui experimentar caminhos, eu consegui promover, mostrar o meu trabalho sem que isso pareça autopromoção, né? Existem formas, existem técnicas. E aí eu convido as mulheres e os homens também que estão aqui a entenderem como a gente mostra nosso trabalho, pessoal. São técnicas também, tem storytelling com dados, tem maneiras como a gente consegue... storytelling com dados é contar histórias com os dados, né? Construir narrativas, melhorar a nossa competência narrativa. É muito importante para que a gente entenda, que a gente faça melhores negociações, por exemplo, né? Então, isso também é uma parte de autorresponsabilização. O que eu posso fazer, né? Como eu posso me desenvolver no meu dia a dia para melhorar as práticas organizacionais, né? A gente se frustra muito, por exemplo, quando a gente está falando, mostrando nossas ideias e os nossos projetos, e a gente recebe não atrás de não. Ou crítica que não é construtiva, né? Críticas construtivas, tudo bem, né? Mas críticas vazias atrás de críticas e julgamentos vazios. Isso nos desestimula. Mas será que você também não tem uma parcela da responsabilidade? Não quando você está sendo assediada, tá? Aí é outra história. Mas quando você está recebendo críticas, será que você não tem uma parcela da responsabilidade de se desenvolver melhor para fazer a venda daquela sua ideia, daquele projeto? É técnica, pessoal. Quando você escuta uma piada machista e dá uma risadinha, isso reforça esse comportamento. Reforça o comportamento. Então, também precisamos sermos mais protagonistas nesse sentido de agir ao invés de apenas reagir, né? Existem técnicas para isso e a gente precisa desenvolvê-las para que a gente consiga minimizar isso no nosso dia a dia, né? Como mulheres no trabalho, especialmente. Muito bom, Luana. Eu acho que muita coisa que você falou aqui, eu acho que eu arrisco a dizer que 100% das mulheres que estão nos assistindo talvez tenham se identificado, né? Principalmente na sua fala, quando você comentou dos assédios, que muitas vezes a gente nem percebe. Eu tenho quase 30 anos de serviço público e, assim, eu sei que algumas situações... Aí, breve, porque eu quero ouvir vocês, né? Mas, assim, em algumas situações, me incomodava. Mas eu não sabia por quê. Eu achava que era uma pessoa, porque eu sou uma pessoa séria, né? E eu achava que era por isso, né? Mas não, há uns 4 anos para cá, olha só, não tenho problema nenhum de falar a idade, tenho quase 53 anos,
Só há uns 4 anos para cá que eu comecei a perceber que eu sofri assédio, né? É muito sutil, né? Inclusive, isso é uma pergunta que eu vou até pular, né? Depois da sua fala, eu tinha um roteirinho aqui para fazer umas perguntas para vocês. E eu ouço isso, porque assim, converso com algumas mulheres de um tempo para cá, eu tenho me interessado muito por esse tema, né? Eu sou nova ainda no tema. Né? Nova, sim, de conhecimento, de tomar consciência, porque, na verdade, como mulher, eu sou engenheira, eu já fiquei assim em sala de aula de quase 100 alunos, onde só eu era mulher, ouvindo piada de professora assim, extremamente machista, e eu dava aquela risadinha. Me incomodava, mas eu dava risadinha, sabe? Até bem pouco tempo atrás. Aí eu vou até adiantar aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, vou fazer primeiro um relato de que eu já ouvi muito isso, de mulheres que relatam comportamento machista de colegas homens em seus ambientes de trabalho, como, por exemplo, em uma reunião de trabalho, ao expor alguma ideia ou posição sobre um assunto debatido, são ignoradas. E minutos depois, o colega, né, homem, ele expõe a mesma ideia, né, ou muito próxima disso, e ele é exaltado, que ideia ótima, muito bom, né? Só que aquela mulher já tinha acabado nessa mesma reunião, exposto a mesma ideia, né? Elas muitas vezes não acreditam que o problema está com elas, pois não são capazes de se comunicar de forma apropriada, ou seja, a gente acaba se culpando, o problema está comigo, né? Não está com as pessoas que estão naquela reunião, né, que não me ouviram, o problema está comigo, né? Eu também já presenciei em situações parecidas. Bom, esse foi apenas um exemplo de atitudes sutis que podem reprimir a pessoa profissionalmente. Esses comportamentos que muitas vezes minam a autoestima das mulheres como profissionais, por vezes só são percebidos tardiamente, outras se aposentam sem nunca perceberem que foi vítima de comportamentos assim. E muitas vezes acreditam serem inferiores e menos capazes que seus colegas homens. Então, eu pergunto para vocês, aí eu gostaria que todas vocês comentassem, né, brevemente, né, se vocês poderiam citar alguns comportamentos, citei aqui porque eu já ouvi isso muito, né, as pessoas, colegas chateadas, se desabafando comigo. Poderia citar alguns comportamentos machistas que afetam as mulheres em seus ambientes de trabalho, causando muitas vezes problemas psicológicos na vítima? E se vocês já presenciaram algum comportamento assim. Mas antes de vocês responderem, eu quero fazer uma ressalva. Eu sinto assim que muitos homens fazem isso, às vezes de caso pensado mesmo, mas eu acredito que a maioria não percebem, não tem essa consciência. Por isso que aí, esse curso da ENAP para líderes homens, assim, é fundamental. Eu acho isso uma sacada maravilhosa, essa. Eu acho que tem que ser divulgado, inclusive, para outras esferas, né? Aí poderia comentar? Podemos começar? Nossa, super interessante isso, né? Realmente é uma mudança cultural coletiva que precisa acontecer, mas eu sabia que eu te conhecia, eu estava nesse curso com você. Gisele é incrível, ela é um divisor de águas mesmo para a gente, porque ela ensina justamente isso, uma liderança feminina humanizada, né? A gente não precisa se espelhar no comportamento machista para liderar dentro do serviço público. A gente pode liderar sendo mulheres, assim, o que não quer dizer um comportamento feminino ou masculino, não é bem isso. Mas a gente não precisa se espelhar no comportamento machista cultural, geral. Mas muito interessante. Esse que você falou tem uns termos em inglês, porque é o que a literatura traz, mas a gente super explica. Isso é o tal do appropriating, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, um homem, que comentou comigo esses dias, nossa, eu estava numa reunião e eu falei em nome da minha equipe, mas falei assim, a minha ideia, mas eu sabia que não era minha ideia, que era da equipe. E ele é consciente, sabe? E a pessoa da equipe dele ficou muito incomodada, a mulher, porque ele não dividiu, assim, especialmente não falou nas mulheres da equipe dele, então ficou como se a ideia fosse só dele, mas é um pouco isso, assim, um comportamento automático
dos homens que, como você falou, alguns percebem, fazem de caso pensado, outros não. Mas é muito desagradável para quem está do outro lado, quem nunca passou por isso, né? De estar numa reunião e é isso, a pessoa falar o que você acabou de falar, ou falar da sua autoridade, do tema, pegar um pouco da ideia do que você falou e se apropriar daquilo, enfim. E tem vários outros, né? Tem o interrupting, que é clássico também, que é você tentar falar e não conseguir, porque o homem fica interrompendo você. Então, você tem que falar mais alto, às vezes, ou falar com um pouco mais incisiva, mas é uma linha muito tênue, porque se você fala incisiva demais, você também está sendo grosseira. Já fui várias vezes falar, nossa, mas não precisa falar assim. Então, não tem muito um jeito certo. Eu espero que a gente esteja aprendendo, todo mundo, coletivamente, né, a lidar com isso. E é aquela história, se a mulher fala muito baixo, ela é delicada demais, se ela fala muito alto, ela é agressiva demais. Então, a gente vai transitando aí. O jeito certo de ser mulher fora de casa é uma coisa que a sociedade ainda está aprendendo. E depende muito da gente. Luana, eu adorei o que você falou, agir, não reagir. A gente vive uma sociedade de reação, a gente está reagindo o tempo todo a tudo. Especialmente nós, mulheres, quando estamos na vida pública, que é um lugar que ainda não é muito nosso, a gente está tomando esse lugar, a gente atua na reação, então tem que sempre estar alerta para reagir. E se a gente simplesmente aprender previamente com essas técnicas que você falou, e são várias, não só Gisele, mas tem outros cursos, como agir, se preparar para isso, a gente vai reagir menos. E aí vai correr menos risco de ser chamada de intempestiva, agressiva e várias outras coisas. Outra coisa muito comum é o tal do mansplaining, que você também, acho que foi você que já falou, né? Que a gente ser explicada o tempo todo de algo que a gente já sabe, gente, é nossa competência. Já aconteceu várias vezes comigo numa reunião de planejamento de pesquisa. Meu tema da vida é violência contra as mulheres, é um tema que me toma muito, eu sou apaixonada. É horrível falar que é apaixonada por uma coisa tão ruim, mas é porque a violência é um instrumento do patriarcado com a gente, é assim que a gente é silenciada. E a violência, claro, a combinação dela é o feminicídio, mas a gente sofre violência todo dia. Todas as mulheres têm uma história de violência para contar, mínima ou não. Todas nós aqui, imagino que todo mundo aqui da sala, se pensar um pouquinho, tem uma, seja qual for, né? Então, esse tema é muito importante. Uma vez, numa reunião de planejamento de pesquisa, um cara começou a me explicar o tema da violência contra as mulheres, não era a área de trabalho dele. E eu assim, tá. Então, mas eu sei. Então, assim, a gente precisa realmente aprender, né, essa reação calma e segura para não reagir intempestivamente, porque desestabiliza todo mundo desnecessariamente. E os assédios, né? Tanto o assédio moral e sexual, a literatura mostra que as mulheres são muito mais vítimas do que os homens. E quando você coloca a mulher negra na equação, aí é uma conta que não tem comparação, assim. Então é isso, acho que são essas as principais formas que acontece, e o serviço público espelha muito a iniciativa privada nesse sentido também, não tem como fugir, né? O que eu falei antes, assim, até a questão da ascensão da mulher, né, a eleição das mulheres para ocupar cargos de poder, não é um teto de vidro, gente, é um teto de concreto. A gente precisa de uma britadeira para furar esse teto. É isso. Soraya. Bom, a Roberta já explicou aí alguns comportamentos bastante comuns, mas eu queria chamar a atenção que, quando a gente trata dessa discussão sobre diversidade, a gente não está querendo criar oposição entre homem e mulher, entre estilos de liderança. Então, inicialmente, por exemplo, a ENAP chamava os cursos de liderança feminina. Hoje a gente já mudou isso, não é liderança feminina, não tem um estilo de liderar feminino. É liderança para mulheres. Era aquele momento onde a gente vai discutir temas e questões específicas que as mulheres vivem e que precisam aprender a gerenciar o seu dia a dia e a superar em termos de autoconfiança, estratégias de negociação e específicas do ambiente feminino. E, por outro lado, durante muito tempo, a gente também não se sentiu segura para fazer uma turma, por exemplo, exclusiva para homens, porque também tínhamos dúvidas, né, se a gente estaria falando de uma liderança masculina. E a gente falou, não é uma questão de ser liderança, não tem um jeito que é comum e que as pessoas aprendem a liderar por serem homens. Mas existem, sim, questões históricas, culturais,
que influenciam a forma como esse grupo, na média, se posiciona e lidera. Então, abrir espaço para a gente discutir esses pontos com muita tranquilidade, sem a questão da oposição, ela é muito importante. Aqui a gente não está querendo criar grupos nós contra eles e vice-versa. Então, acho que isso é muito importante. Então, nós continuamos tendo as turmas mistas, né, e cada vez mais diversas, porque é na diversidade que esses pontos surgem também, e os pontos de vista podem ser trabalhados de uma maneira respeitosa, dentro de um ambiente de sala de aula, por exemplo, simular determinados comportamentos e ajudar, né, a todos nós aprendermos e desenvolvermos competências de liderança com esse foco, né, humano, diverso, para a equidade. Então, esse é um ponto que eu quis trazer assim, para a gente não ficar parecendo que, ao fazer turmas separadas, o objetivo é quem vai superar quem. Não, é o contrário. É como que você percebe e tem um ambiente seguro para discutir determinadas questões, mostrar suas inseguranças num ambiente realmente fechado e se preparar para, quando você estiver num ambiente aberto, não repetir determinados comportamentos que agora você tem consciência. Então, o conhecimento é que transforma o comportamento, né? Enquanto a gente não tem consciência de que o comportamento A, B ou C gera consequências para a sua equipe, para a segurança psicológica, para o engajamento da sua equipe, que determinados comportamentos não contribuem, né, para esse movimento, você vai fazendo no automático. Sempre foi assim que eu vi, foi o meu chefe que me mostrou que era assim que fazia, e durante muito tempo, nesse espaço de conquista de poder e de posições, muitas mulheres copiaram esse vulgo modelo de liderança tradicional e também foram criticadas por isso, né? E hoje a gente tem aqui espaço para discutir e para exercitar e desenvolver novos modelos de liderança que sejam comuns, independente se você é homem, se você é mulher, se da sua preferência de gênero, raça e etc. Então, acho que isso é um ponto. E, especificamente, acho que a Roberta já trouxe alguns exemplos, né, de comportamento. Existem estudos teóricos sobre isso, então tem nome para essas coisas, e existem técnicas para revertê-las também, né? E a gente tem trazido isso também para os nossos cursos. E aí, por exemplo, algumas das coisas que a Roberta falou foram tratadas nesse curso para liderança para homens, e para eles foi total surpresa. Eles não percebiam que isso era um comportamento que gerava uma dificuldade para que as mulheres expressassem as suas ideias, a sua liderança, que isso minava a confiança e que isso gerava um problema extremamente estruturante e dificultador para a participação feminina de uma forma igualitária nos processos decisórios. Na hora que caiu a ficha, cara, eles falaram que sensacional, por que esse curso não aconteceu antes? Porque a gente não erra querendo errar. Entendeu? A maioria dessas pessoas não tinha consciência sobre isso. Então, a gente só cria consciência e a gente discute. Se a gente leva o conhecimento num ambiente, como eu falei, sem conflito, né? Sem crise e sem tentando classificar as pessoas como os bons e os maus e por aí vai. Tá bom? Esse era o meu complemento. Deixa a Luana fazer a complementação dela também aí. Retomar o que a Roberta falou sobre teto de vidro, teto de concreto. A minha xará, Luana, lá do IPEA, pesquisadora do IPEA, Luana Pinheiro, ela fala sobre teto de concreto, em especial para mulheres negras, né? As mulheres, em geral, têm teto de vidro, mulheres negras de concreto. Então, eu, com essa história de teto de vidro, eu gosto demais dessa história. Sabe por quê? Eu sempre me incomodou essa história de auto-boicote. Fala assim, você não está conseguindo ascender na sua carreira, mulheres em geral, porque vocês têm o auto-boicote, tem outro nome, síndrome do impostor. Isso sempre me deixou desconfortável, porque eu me amo, eu me acho demais. Eu sou um excelente profissional. Eu não estou me boicotando, não. Eu estou me promovendo. Por que eu não estou ascendendo? Eu sempre achei essa história do síndrome do impostor que me culpabiliza. Exato. Não sou eu não que estou fazendo isso comigo, não. E aí, quando eu li a história do teto de vidro, eu entendi melhor. Porque aí também, né, tem base em ciência, é pesquisa, não inventaram esse termo, não.
tem uma base em ciência mesmo. Aí eu me confortei, porque eu falei, opa, peraí, mesmo eu sendo muito boa no que eu faço, muito competente, gostando, amando o que eu faço, me amando, tendo autoestima boa, ainda assim eu não estou conseguindo, porque eu tenho um teto de vidro. Porque isso é estrutural. Porque existe, sim, o machismo estrutural dentro das organizações. E por que meus colegas homens, muitas vezes, também competentes, muito competentes, né? Quantos eu tenho, colegas homens competentes, mas que ascenderam muito mais rapidamente e mais facilmente do que eu. Tem colega que já chegou assumindo chefia. Eu demorei anos para assumir uma chefia desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque eu estou me boicotando? Que nada, é porque o meu teto é de vidro, eu sou mulher. Então, quando eu tomei consciência disso, foi muito importante para mim também, porque eu deixei de me culpar, né? Eu vou falar mais de práticas, todas baseadas em fatos reais. Até porque está gravando, né? Vamos lá, não vou falar nome de ninguém, não. Uma vez, e aí para falar de práticas, tá? Vou falar o que aconteceu e como eu lidei com isso. Uma vez, devolvendo os constrangimentos, como eu tinha falado antes, né? Esse trem aqui fica baixando. Uma vez, numa reunião, eu tinha acabado de assumir um desses cargos aí que eu fui assumindo aos pouquinhos, né? Anos e anos para assumir. Tinha acabado de assumir um deles, numa divisão de gestão, ainda no Ministério da Saúde, isso mais de 10 anos atrás. E eu cheguei na reunião um pouco atrasada. Eu cheguei, assim, 5 minutos atrasada na reunião e sentei à mesa. Era uma mesa pequena, tinha ali 6, 7 pessoas, eu era a única mulher. E a reunião já tinha começado, era uma apresentação de uma outra unidade para fazer um acordo de cooperação técnica ali com a gente. Beleza. Eu fiquei mais ouvindo do que falando, né? Eu sou muito observadora no início, antes de eu tomar realmente o conhecimento sobre aquele assunto. E eu anoto, né? Eu fiz algumas anotações e tal, alguns rabiscos, eu anoto, eu gosto de colocar marca-texto e tal. Beleza. Finalizou a reunião, foi uma reunião rápida, meia hora ali. E a pessoa que estava apresentando terminou a reunião e passou o cartão de visitas. Tá? E aí, na hora, entregou para o primeiro, para o segundo, me pulou e entregou para o outro, só para os homens. Me pulou para entregar o cartão de visitas. E eu esperei, falei, oba, situação aqui para eu fazer alguma coisa. Falei, vou colocar em prática. Beleza. Como é que eu devolvo esse constrangimento? A gente precisa ter essa autoconsciência. Porque antes de eu entender isso, o que eu faria era ficar constrangida ali, sair da sala e falar, cara, nossa, que chato, né? Ou esperar que alguém fizesse algo por mim, mas não, eu tomei a liderança ali daquele momento e me comportei de forma diferente. Terminou de entregar os cartões, eu coloquei as duas mãos, sem agressividade, coloquei as duas mãos na mesa para me posicionar mesmo, né, fisicamente. Olhei para ele e falei assim, entendi. Você achou que eu fosse a secretária fazendo a ata? Inclusive, não tem problema nenhum, porque não é nenhum demérito ser secretária e fazer ata. Mas, muito prazer, eu acabei de assumir a chefia da divisão aqui, eu sou Luana, e aí ele suou, assim, e aí os meus colegas, né, que estavam ali ao lado, eles sim deram aquela risadinha, e eu falei, sorrindo, né, eu não apontei o dedo, eu não fiquei agressiva, né, eu falei, sorrindo ali, e ele saiu, ele tremeu todo, entregou 5 cartões logo de uma vez, e foi levantando, e aí, não sabia, desculpe e tal. E o constrangimento é dele. Eu falei, tá tranquilo, tudo bem. Gostei muito da sua apresentação, depois a gente continua aí os processos para a gente finalizar o acordo de cooperação. E, para o resto da vida, esse cara me tratou igual a presidenta do lugar. Mas, enfim. Essa foi uma forma de agir e não reagir, né? A reação, muito comum, muitas vezes, é a agressividade, é o sorriso sem graça. A gente precisa tomar a frente e devolver constrangimentos, né? Uma outra coisa que acontece bastante, aconteceu comigo também, né? Acontecia muito de todas as quartas-feiras os homens saírem depois do trabalho ali, era sempre assim, chegava na reunião da quarta-feira, que era a reunião ordinária, com todas as lideranças do órgão que eu trabalhava.
Era só a reunião das lideranças, e os homens, dava quase 6 da tarde, começava a olhar no relógio. Éramos só eu e uma colega minha, Nini, que éramos as líderes mulheres ali. E todos os homens olhando no relógio, e, de repente, eles, tá na hora, saíam, e a gente, para onde foram? O que aconteceu, né? Terminou a reunião, sabe, todo mundo correndo. Existia uma prática de jogar pôquer, jogar buraco, sei lá o quê, dos homens. No outro dia, gente, todas as reuniões, as decisões importantes estavam tomadas, porque elas eram tomadas nesse ambiente, e não na reunião. Depois de uma cervejinha fica mais fácil. Então, o que a gente começou a fazer? E por que a gente não era chamada muitas vezes? Porque a gente é mulher. É ponto final. E, às vezes, era mais difícil a gente ir mesmo, porque eu tenho que buscar o filho na escola, eu não tenho uma rede de apoio, etc, etc. Né? O que eu comecei a fazer? Eu falei, hoje você pega os meninos, colocava minha rede de apoio no circuito e comecei a ir a esses lugares e ganhar o pôquer deles. Mas deu certo, porque, assim, eu dei uma estragada no clima, mas eu estou nem aí, eu posso ir, eu vou para onde eu quiser, né? E era lugar público, eu vou para onde eu quiser. Então, no final das contas, eu comecei a não gostar de ir e parei de ir. Mas é importante a gente tomar também esses espaços, tá? De tomada de decisão, estar nesses momentos de tomada de decisão, seja uma viagem a trabalho, onde várias decisões são tomadas, né? Seja nessas reuniões mais informais. Vou contar só mais uma, gente. Sobre oportunidades, né? Uma colega muito competente, muito experiente, doutora, excelente, eu ia falar quase um palavrão aqui, mas ela é maravilhosa, ela é aquela pessoa fera. E aí, um colega falou assim, estou com a vaga aberta para a diretoria, mas eu não estou querendo lançar edital aberto, estou querendo ir na certa. Me fala sobre essa pessoa. Eu falei, maravilhosa, e tal, e tal, e tal. Aí ele falou, poxa, eu vou chamar para uma entrevista. E depois eu perguntei, depois de um tempo eu perguntei, e aí, deu certo? Aí ele, pois é, ela está grávida, né? Eu falei, você não comentou? Eu falei, o que faz diferença? Porque ela vai entrar em licença maternidade. Sim, ela vai entrar em licença maternidade. Então, não dá para assumir a área. Por que não? A minha pergunta foi, por que não? Porque ela vai entrar em licença maternidade. Sim. E não dá para... Por que não? Por quê? Perguntem por quê. Por quê? Questionem. Isso é uma questão de oportunidades. Por que uma mulher grávida tem que ter menos oportunidades do que um homem que nunca vai engravidar? Isso é uma grande realidade. Né? Então, com essa mesma pessoa, gente, falei que era a última, mas é porque eu lembrei de outra, que foi com a mesma pessoa. A gente subindo a escada. Essa mesma pessoa que depois ficou grávida passou por mim. E ela é linda, maravilhosa, além de competente, é uma gata. Desceu a escada e eu estava subindo com alguns homens. Tinha mulher também, um pessoal do trabalho. Um dos homens olhou, eu cumprimentei, então. É a Isabel. Contei para ela quem é, que eu tô, é porque ela conhece. Estava subindo a escada ali, ela descendo ou subindo, aí um dos homens falou assim, essas aí você não chama para o time, né? Olha o comentário. Essas aí você não chama para o time, né? Você não seleciona para o time, né? O que eu falei? Porque o que a gente faz normalmente? Dá uma risadinha, né? O que eu falei? Ué, não entendi. Como assim? Por quê? Não entendi. Explica. Por quê? Devolveu o constrangimento. Aí ficou constrangido, né? Não, brincadeira. Brincadeira, eu falei, mas eu não entendi. Explica a brincadeira. Luana, você, né? Não pode falar nada. Sempre a gente, você não pode falar nada, né? Então, gente, técnicas do dia a dia, tem umas 300 aqui para falar, mas vou passar a bola. Eu preciso fazer um curso também, viu? Porque eu preciso aprender a devolver desse jeito, com classe, né? Eu vou aproveitar que você falou da maternidade. Aqui tem uma pergunta que eu quero fazer para a Roberta.
O que pode ser feito para que as mulheres sejam menos punidas pela maternidade e quanto ao trabalho doméstico, com políticas públicas poderiam amenizar essa questão cultural? Vamos lá, esse tema tão interessante, tão interessante. Eu só vou terminar uma situação que me lembrei também de um colega. Às vezes eu posto no Instagram uma coisa meio militante, descansa, militante, mas enfim, né? E um colega perguntou, não pode nem elogiar, né? Essa clássica pergunta. Gente, elogio, a pessoa tem que gostar, assim, você tem que ter o rapport da pessoa. Né? Você pode elogiar se você tiver intimidade, se for um elogio razoável. Né? O corpo é muito pouco elogiável, porque a gente elogia os homens, assim, é numa situação muito específica que as mulheres elogiam os homens, então é o mesmo critério. Nosso corpo não é público, é nosso. Né? E a sua técnica de dar uma certa risadinha, eu uso ela com muita frequência também. É um pouco, eu fico até pensando, se fazer um pouco de bobo, um pouco. Mas é o jeito de constranger mesmo. Dessa vez que eu estava numa reunião falando sobre violência contra as mulheres, que o cara se apropriou e falou ali na hora, eu dei uma risada, nossa, tinha que ser um homem, para todo mundo prestar atenção. E aí ficou muito constrangente na sala. Mas eu falei meio rindo, olhando para cima, assim, tinha que ser um homem. Então a gente tem um certo papel, infelizmente, ainda. Né? Não sei se é essa técnica que você está falando, mas eu vejo que eu fico num certo papel, assim, quando eu vou devolver o constrangimento. Oi? Pedagógico. Mas aí o tema da maternidade é muito apaixonante, né? Assim, a gente só é humanidade com a maternidade. Nós fazemos filhos para todo mundo, assim, não é só para nós. Então, né, não é só porque a gente quer. É inclusive mercado consumidor, mercado produtor, mercado de trabalho, é tudo isso. E a romantização da maternidade veio com o capitalismo, com a Revolução Industrial. É muito interessante estudar a história para entender isso. Veio para que as crianças pudessem crescer saudáveis e virar mercado consumidor, mercado de trabalho. Porque antes disso, criança era de ninguém. Criança se criava, 12 anos estava trabalhando, se estivesse vivo. Mas aí não, vamos eleger a mulher para cuidar, romantizar esse papel, e a gente vê muito essa romantização da maternidade, um dom de Deus. Eu amo meus filhos, mas assim, é um dom de todo mundo, né? Não é que a gente sabe fazer melhor, é que a gente precisa fazer. Culturalmente, eu até falo para as minhas amigas, às vezes, umas mulheres super empoderadas, com cabeça ótima, mas é porque ele não faz tão bem. Sim, fizeram você acreditar, primeiro, que o seu marido não faz tão bem, e segundo, a sociedade vai cobrar você. Né? É a gente que é cobrada se acontece alguma coisa com nossos filhos. Então, é a partir daí que a gente se situa para mudar alguma coisa. Assim. Primeiro, se livrar um pouco dessa cobrança, se guardar o chicote. Distribuir a responsabilidade. Às vezes eu chamo os meninos lá em casa, eu tenho um marido e 2 filhos, tem os 3, na verdade. Vocês vão me escutar agora. E é isso, responsabilidade coletiva por cuidar da casa. Isso num nível muito privado, obviamente, não é política de Estado. Isso é a gente atuando no nosso espaço, no nosso microespaço privado. Organizar as coisas, se desresponsabilizar um pouco, guardar o nosso auto-chicote e distribuir a responsabilidade. Por ser uma responsabilidade coletiva, por ser uma responsabilidade do Estado, da sociedade e do parceiro ou parceira que está com a gente. É responsabilidade de todo mundo. E pensar na política de cuidado, né, do Estado, que pela primeira vez está sendo construída por meio de uma secretaria específica no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e por meio de uma secretaria do Ministério das Mulheres também. Então, tem 2 secretarias de Estado agora, juntas, atuando para construir uma política de cuidado, por meio de uma lei, mas também por meio de várias ações de políticas públicas que vão ser implementadas. É super interessante o que está acontecendo, é um debate mundial, gente, muito importante. O Brasil está tomando esse protagonismo de colocar a mulher na centralidade da política de cuidado, porque é fundamental falar em gênero e raça, quando a gente fala em política de cuidado, não tem como, mas já há outros exemplos de política de cuidado acontecendo aqui, vizinhos nossos, Uruguai, Argentina, a Inglaterra tem um exemplo interessante, o México tem, a Alemanha tem, então tem outros países que já estão muito mais à frente da gente. Mas a centralidade da mulher na política de cuidado e da mulher negra, isso é uma inovação brasileira. Os países estão até muito interessados no que a gente está fazendo, porque a gente está trazendo esse olhar de gênero e raça para a política de cuidado, fundamental. Então, a gente não tem como falar em mulher no mercado de trabalho se a gente não falar em creche, por exemplo. Creche pública, acessível, perto da casa ou do trabalho da mulher, dentro do trabalho perfeito, mas se não puder, perto.
né, pensar no transporte da mulher para levar essa criança e estar no trabalho. Então, a creche tem que estar aberta, num horário estendido, a depender do trabalho da mulher, e tem que ser perto para ela poder acessar essa creche. A licença paternidade, né, passou da hora. Mas o meu marido vai ficar em casa e não vai cuidar da criança. Claro que é um trabalho cultural que precisa acontecer, parte dessa responsabilização que eu falei antes. Não adianta só ele ter licença paternidade, ele tem que se responsabilizar. E a gente se desresponsabilizar um pouco. Não que seja, de novo, nossa responsabilidade nos desresponsabilizarmos, mas parte da gente também entender, né, que é responsabilidade coletiva. Desromantizar um pouco esse papel que a gente está e deixar os homens cuidarem, cobrar deles, na verdade. É deles, eles que têm que ser cobrados, o Estado e a sociedade como um todo. Então, a licença paternidade estendida ou a licença parental são modelos que estão sendo discutidos no Congresso. Tem modelos de licença parental. O que é licença parental? É um tempo para o casal, para o pai e para a mãe, que eles distribuem com alguns critérios, mas da melhor forma que eles entenderem. Esse é um modelo. O outro é a licença realmente paternidade, paralelamente à licença maternidade, para que o homem possa estar em casa junto da mulher, ou para que ela possa voltar antes para o mercado de trabalho. Tem também a licença sucessiva, né, que primeiro fica a mãe, depois fica o pai. Enfim, são vários modelos que precisam ser seriamente discutidos para permitir à mulher a volta ao trabalho. E para ela ascender, que é o nosso teto de vidro ou teto de concreto, dependendo de quem sejamos no mercado de trabalho. Para ela ascender, eu acho que é fundamental a flexibilização do horário de trabalho, especialmente da mulher na chefia. Essas longas horas é impossível. É impossível. E aí, assim, a gente quer conviver com os nossos filhos também, né? De novo, né? Colaborando com a colaboração do parceiro ou da parceira, mas a gente quer conviver com os nossos filhos, a gente quer participar disso. E com a cobrança insana de trabalho, 12, 14 horas por dia, isso é impossível. Uma mulher só pode ocupar uma chefia se ela tiver que trabalhar e produzir muito mais que os homens. Não. Não. Então, são essas algumas ideias em relação a isso. Acho que a gente precisa pensar muito na responsabilidade do Estado e da sociedade, na criação das crianças, e aí ampliar, né, maternidade, não, no desenvolvimento da criança e do adolescente, especialmente na primeira infância, que é quando a criança mais precisa de pai e mãe dentro de casa, ou pelo menos acessível para os cuidados. É isso. Muito bom. Inclusive, eu gostaria até me lembrei uma situação de uma colega minha, engenheira. Eu não tenho mais contato com ela hoje em dia, de muitos anos, que ela ficou grávida, no começo da carreira de engenheira, né? Ela abortou querendo filho, porque senão ela ia perder a oportunidade. É triste isso, né? Agora eu vou passar para a última pergunta, e é para todas vocês. Eu queria saber de vocês o que vocês acham da política de cotas para a ocupação de cargos de liderança dentro do serviço público. E até na cartilha nossa, a gente tem o exemplo aqui da norma que altera a resolução do CNJ 106/2010 para o legislativo, né? Para o judiciário. Eu achei bem interessante e eu queria saber da opinião de todos vocês, o que vocês acham. Você pode começar, Soraya? Eu queria, antes até de falar sobre cotas, eu queria trazer alguns números que eu acho que são importantes para ilustrar. Porque, às vezes, quando a gente discute sobre cotas, a discussão fica num nível raso o suficiente do eu acho que não precisa. Não, eu acho que precisa. Não, mas a minha vizinha ocupa um cargo de liderança. Não, a minha tia já ocupou um cargo de liderança. Para justificar comportamentos e uma situação de uma sociedade inteira. Então, assim, no governo federal, o Ministério da Gestão e Inovação, ele possui um observatório de pessoal do governo federal, onde eles fazem uma série de estudos sobre dados da composição da força de trabalho, né? Eles têm um dado histórico de ocupação de cargos entre 2008 e 2023. Em 2008, 44% dos cargos de liderança eram ocupados por mulheres no serviço público, em 2008. De 2008 para cá, isso foi reduzindo ano a ano. O ano onde teve o menor percentual foi 2019,
onde apenas 40% dos cargos de liderança no serviço público eram ocupados por mulheres. A partir de 2019, gradualmente foi subindo, nós estamos em 2024. Em 2023, subiu para 41%. Em 4 anos, subiu 1%, sendo que o maior pico foi em 2008, né, onde era 44%. Se a gente adiciona a questão racial a esse recorte, os números são ainda mais preocupantes. Mulheres negras ocupavam, em 2023, apenas 14% dos cargos de liderança, sendo que o menor número foi registrado em 2008, com 12%. Ou seja, em 15 anos, apenas 2% de aumento na ocupação de cargos por mulheres negras. Se a gente fizer um recorte ainda maior sobre os cargos mais altos da administração pública, e aí eu trouxe como exemplo o equivalente ao DS6, que para a linguagem do executivo equivale a cargos de secretários, presidentes de fundações, autarquias, por exemplo. Em 2022, apenas 26% dos cargos nesse nível eram ocupados por mulheres. Então, só para demonstrar aí do que a gente está falando, da onde que a gente está partindo para discutir cotas, para discutir mudanças estruturais que gerem a diversidade e a equidade de gênero. Existe um estudo que fala que precisaríamos de 88 anos para alcançar a equidade de gênero na ocupação de cargos, se o ritmo for mantido. 88 anos. Quem tem tempo para esperar mais 88 anos para a gente, né, alcançar, finalmente, equidade de gênero no serviço público? Sem falar na iniciativa privada, mas aqui do nosso ambiente. Então, existem técnicas, existem políticas públicas, existem evidências sobre como que a gente pode acelerar esse processo, né? E eles precisam ser estruturantes. Não é só ir dar ali uma palestrinha. A palestrinha faz parte do processo, porque a gente está falando de mudanças culturais. Todos nós precisamos ter consciência sobre essa situação. Quais são as vantagens e desvantagens? Representatividade importa. Nós estamos falando de governo federal que desenvolve milhares de políticas públicas para toda a nossa população. Então, a política pública que saiu agora pelo SUS, de financiamento de absorvente, né, disponibilização de absorvente, só aconteceu porque havia mulheres defendendo e com o poder da caneta. O tema já surgiu milhares de vezes e ele não foi dado a importância. Quantas mulheres jovens não vão para esses dias em que estão no seu período menstrual? Porque não tem como gerenciar isso dentro de uma escola e não tem recurso para comprar absorvente. Então, são coisas muito simples do dia a dia das pessoas que a gente precisa enfrentar e que a diversidade nos cargos de liderança fazem a diferença. Então, ter mulheres negras nos cargos de liderança importa, porque eu lembro outro dia desse um caso de um médico que, ao ser confrontado por uma mulher negra sobre questões raciais, enfim, numa consulta médica, ele deu um exemplo, e aí vem da inocência do processo. E aí, falando sobre racismo estrutural e tal, e aí ele deu o exemplo. Você sabia que eu já fiz meu mapeamento genético e eu tenho um homem branco, né, doutor, etc., que eu tenho 18% dos meus genes vindo da África, então eu sei do que você está falando? Então, você tem que devolver. Aí vem a história do devolver o constrangimento, mas tem horas que você não está preparada para responder à altura um negócio desse. Você fala, meu amigo, à altura do seu privilégio de homem branco, de classe média alta, doutor, médico, o fato de você ter 18% de genes da África lhe dão lugar de fala para falar sobre racismo estrutural, me poupe. Vai estudar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Por mais bonzinho e, né, vamos dizer assim, tipo assim, não errou querendo errar, né? Ele achou que ele estava acertando, mas não tem mais espaço, não dá para esperar mais 88 anos, né,
para que as pessoas entendam e discutam sobre isso e façam a mudança. Então, quando a gente fala de cota, é aceleração, né? Se hoje nós temos o meu irmão, eu tenho um irmão adotivo, negro, né, que veio de uma família pobre, que a minha família adotou, ele hoje está na UNB, fazendo o curso que ele escolheu fazer, é porque ele teve esse lugar e esse espaço com cota racial para entrar. São gerações que precisam... tem um dado científico, talvez a Roberta saiba falar melhor, eu acho que são necessárias 6 ou 8 gerações de uma família para você sair, por exemplo, de uma pobreza extrema para entrar na classe média. Faz de conta que eu falei o número certo, não sei se é esse. Mas vamos dizer, 6 gerações de estudo e investimento para que uma pessoa saia da pobreza extrema e consiga alcançar uma renda média de classe média. Com política pública, né? Com política pública. Se tiver política pública, porque só pelo mérito não vai, né, gente? A gente sabe que não vai. Né? Quantas crianças saem da escola para estudar, mesmo que os pais queiram, tal, mas chega uma hora que você corre. Então, se você não tiver condição de voltar. Então, resumindo, eu acho que abro aí o espaço também para as meninas complementarem, cota é uma técnica, né, de aceleração. Ela não fala sobre... as vagas não eram exclusivas para homens brancos nem mulheres brancas. As vagas sempre foram para todos, para todas. Né? A cota é aceleração de representatividade e diversidade, porque ela faz a diferença lá na frente para todos esses aspectos. Então, sim, é importante avançar. A gente hoje não tem quase nenhuma política de cotas para mulheres no serviço público para ocupação de cargos de liderança. Não temos. É uma discussão que está no Congresso e que ela é muito difícil ainda, muito difícil. Estamos discutindo, por exemplo, nas estatais, a participação de cotas para mulheres nos conselhos das empresas públicas estatais, que hoje é praticamente dominado por homens. Então, para você também fazer isso, a gente precisa, talvez, estabelecer cotas. Enfim, é um caminho longo pela frente, tem muito trabalho a ser feito, e a gente precisa cobrar a nossa sociedade, precisa cobrar os nossos deputados, os nossos representantes eletivos aí, para que ajudem a essa pauta avançar mais rapidamente. Isso. Obrigada, Soraya. Antes, eu queria... A gente vai ter um próximo painel importantíssimo, que é sobre assédio moral e sexual. As nossas convidadas já estão aqui. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Roberta, sobre essa última pergunta minha, brevemente, e depois a Luana, por favor. Eu concordo completamente com a Luana. Acho que o instrumento de política afirmativa, ele é um instrumento de mudança social incrível. Ele é para ser temporário, mas ele é temporário enquanto as condições persistirem. Então, enquanto nada muda, a cota se faz absolutamente necessária. E eu fiquei pensando no dado que você falou, depois você até complementou isso também. Né? Nesse ano auge de 2008, que 44% dos DAS eram de mulheres, a gente sabe que tem um afunilamento também. Quanto maior o DAS, menos mulheres. Né? Chegando a não ter quase nenhuma nas ministras, por exemplo. Houve muitos anos, muitos períodos que não havia mulheres ministras, ou havia um token lá, né? O Supremo, meu Deus, o Supremo, o STJ, enfim. São vários exemplos. Então, a cota, eu considero... Aqui, o Senado, o Poder Legislativo como um todo, com certeza. Exatamente, boa lembrança, né? Vai ter eleição esse ano. É sempre bom pensar. Servidores também, cargo eletivo, enfim, cotas de maneira geral, tanto de gênero quanto de raça, e, sobretudo, combinado gênero e raça, é um instrumento profundo de mudança social. Pensar em meritocracia para mudar de vida é acreditar em conto da carochinha, né, gente? Assim, isso que você falou de gerações para mudar, isso só acontece, a mudança acontece com política pública. Sem política pública não existe uma mudança. As pessoas permanecem estagnadas naquela barreira intransponível da realidade que elas têm. Né? Por questões de educação, moradia, alimentação, estrutura familiar, são várias. Aí fura essa bolha e vira um exemplo de meritocracia, mas não é exatamente o que você falou, Luana, é um exemplo casuístico, né, não reproduzível, não científico, não geral. Então, eu sou totalmente a favor, totalmente a favor. Bom,
Tem uma palavra-chave aqui que é intencionalidade. Quando a gente falou lá no início, né, que a gente comecei a falar sobre isso, que eu falei de práticas, né, que a mudança ideal nos paralisa, que a gente precisa de práticas e elas precisam ser intencionais, precisam sair do discurso para a prática, né? E aí eu vou fazer umas perguntas aqui bem provocativas para vocês. Vocês refletirem, não precisa responder, não. Só refletir. Você, homem, que está num cargo de liderança, está disposto a abrir mão do seu cargo para que ele seja assumido por uma mulher? Se você está falando de equidade de gênero, isso faz parte de colocar em prática, né? Você, mulher branca, está disposta a abrir mão da sua vaga em cargo de liderança para uma mulher negra assumir? Se a gente está falando das questões raciais associadas às questões de gênero, é sobre isso também, né? Isso requer intencionalidade, né? Lá no Laboragov, por exemplo, quando a gente faz seleção para o time, a última seleção que a gente fez, o critério principal era diversidades. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas aqui no nosso órgão também tem, a gente seleciona também pessoas diversas. Só que a pessoa tem lá que precisa ter curso de inglês avançado, Excel, não sei o que lá, fazer dançar balé, tudo, né? E aí lá no final tem a preferência pessoas negras ou PCD, né? Enquanto for assim, a gente não vai conseguir. Precisa de intencionalidade em todas as nossas ações, precisa ser transversal, né? E liderança, aí você pode falar assim, não, mas eu preciso para um cargo de liderança, então essas pessoas precisam ter, a gente precisa ter critério para assumir. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, gente. Liderança é competência. Se é competência, é treino. Liderança é treinável, tá? Então, desenvolvam essas pessoas, tá? Desenvolvam para assumir cargos de lideranças, para desenvolver, para aplicar liderança. Quem fala isso é o Simon Sinek, né? Então, na pesquisa dele sobre liderança, ele fala muito sobre isso. Liderança é igual músculo. Você treina, você desenvolve. Você não treina, você não desenvolve. Então, não adianta você estar num cargo de liderança e achar que você é um excelente líder porque você está lá há 10 anos. Se você não está se desenvolvendo, isso não é a mesma coisa de treinar a liderança. Estar exercendo o cargo de liderança não é treinar a liderança, tá? Então, pagadão, né? Agora, deixa eu falar sobre assédio, que é a pergunta que a gente está agora, né? Vamos lá. Assédio, primeiro a gente precisa identificar assédio. O que é assédio, o que não é assédio? Às vezes isso não é tão simples. Já sofri muito assédio sem entender que isso é assédio, né? Até eu entender o que é realmente assédio moral, assédio sexual, demorou um pouquinho. Passei por muitas. A gente vai ter um painel sobre isso. Eu recomendo, inclusive, que vocês deem olhada no Guia Lilás, do pessoal da CGU, né, com uma colega minha, Ariana, ajudou a desenvolver, que é muito bacana, porque ele é muito prático. O que é, o que não é, como lidar com isso, como a gente fazer denúncias, como a gente se proteger, né? É um tema que envolve várias, que é transversal com várias outras. Um deles é da minha expertise, de uma das coisas que eu adoro falar, que é segurança psicológica no trabalho. Quando a gente fala de assédio, né, das questões de gênero, como é que a gente promove segurança psicológica no nosso dia a dia no trabalho, né? Sem segurança psicológica, a gente não consegue, inclusive, aumentar desempenho, tá? Quando a gente está falando todas essas questões aqui, gente, de gênero, raça, de aumentar a segurança psicológica, de dirimir assédio, a gente está falando de desempenho organizacional. A gente está falando de fazer favor para as pessoas e ser bonito na foto, não. É desempenho, produtividade, isso impacta em mais inovação, isso é pesquisa. Tem umas recentes do IPEA que são sensacionais, que mostram esses dados, tá? Melhoria nas questões de gênero, aumento de representatividade, diversidade, impactam diretamente em melhoria de inovação, em melhoria de desempenho, tá? Vou finalizar fazendo um convite para vocês entrarem no site do Laboragov, Laboragov, tudo junto no Google, é o primeiro site que aparece. É um site diferentão dos normais, mais comuns aí de governo. Vocês vão ver.
É muito bacana, ele é muito interativo e ele é focado em práticas. Então, deem uma olhada lá, tem muito assunto, né? Eu falei sobre storytelling com dados, né? Desenvolver competência narrativa, tem lá como fazer isso, como é que você mostra o seu trabalho sem que isso pareça autopromoção, quais as práticas, né, para melhorar diversidade no trabalho, como começar. Então, é muito prático, recomendo que vocês deem uma olhada lá, tá bom? Bom, eu acho que a gente já excedeu um pouquinho o tempo. Eu gostaria de agradecer imensamente as convidadas aqui. Eu acho que esse debate foi muito para mim, né? Eu acredito que para quem está assistindo, inclusive aos homens também, eu acredito que tenha sido muito produtivo, esclarecedor em alguns aspectos. Então, eu gostaria de agradecer a Roberta, muito obrigada, Roberta, a Soraya, da ENAP, e a Luana, aqui, com os depoimentos e com vários exemplos aqui que elas trouxeram, né, conhecimento delas. Eu só vou finalizar, porque tem muito a ver, eu senti que tem muito a ver aqui com o que a gente conversou, vou até abrir aspas, um artigo que eu vi da Forbes, abre aspas. A diversidade nos níveis de liderança provou ser uma vantagem estratégica. É importante não apenas contratar e prover líderes mulheres, mas também incentivar seu desenvolvimento desde o início e ajudá-las a obter o máximo de experiência e conhecimento em funções que ainda podem ser dominadas por homens. Bom, muito obrigada, pessoal. É isso.